quais são os caminhos para nós lidarmos com essa culpa? Então, a culpa ativa regiões muito antigas no cérebro, provocando no sistema límbico ou no sistema emocional aquele sequestro emocional que eu já comentei em um dos meus vídeos. São quando as nossas emoções tomam conta das nossas ações e dificultam o nosso cérebro de raciocinar. A culpa é um processo de aprendizado e a duração dessa dor depende de quanto tempo nós demoramos para aprendermos a lição. Decidindo aprender, a culpa passa a ter uma função na nossa vida. A culpa passa a ser funcional. Diferente do remorso, que o remorso ele é disfuncional. Ela não tem nenhuma função útil na nossa vida. Agora, quando nós utilizamos da culpa e queremos aprender através daquele erro, a culpa passa a ser funcional. Então, uma vez que nós identificamos o erro, o perdão se faz necessário, onde nós devemos acionar o nosso lado racional para nós refletirmos, permitindo assim a interpretação e o entendimento daquela ação infeliz que nós tomamos, sem nos punirmos. Importante isso, sem nos punirmos e também sem nos justificarmos, e sim nós digerirmos aquele fato. Então esse é um caminho para a libertação de nós mesmos com relação à culpa, mas não para a punição, porque tanto a punição quanto a justificação dos nossos erros nos manterá paralisados no mesmo lugar. Então nós podemos também dizer que o remorso ele é um lampejo de Deus sobre o nosso complexo de culpa, que se apresenta na nossa consciência em forma de enfermidade. E o sofrimento é a terapia utilizada por Deus que tem a finalidade de eliminar essa culpa. Então Deus é amor e, como Pai de todos nós, nos ensina os vários assuntos através de vários tipos de materiais didáticos. Então, o objetivo das várias situações da nossa vida é a educação de nós mesmos. Então, existe uma questão chamada culpa lúcida. O que é culpa lúcida? Ela proporciona a nós o exercício da honestidade para com a nossa consciência, evitando as formas equivocadas de lidar com a nossa culpa. Por exemplo, a autojustificação, ela é uma forma de nós tentarmos justificar por que nós erramos. Só que essa autojustificação não é um exercício de honestidade para a nossa consciência. Então nós devemos evitar essa forma equivocada de lidar com a culpa, que é a autojustificação. Uma outra forma equivocada de lidar com a culpa é nós transferirmos a responsabilidade para alguém. Transferir a responsabilidade para alguém para que esse alguém resolva o problema criado por nós. Também é uma forma equivocada de lidar com a culpa. Uma outra forma equivocada é nós buscarmos os culpados. Porque quando nós não assumimos a responsabilidade por algo que nós realizamos, nós buscamos e encontramos os culpados para assumirem o erro, mas não vai resolver a culpa que está instalada dentro de nós. E uma outra forma também equivocada de nós tratarmos a culpa é a indiferença diante do acontecimento. Nós ficarmos pensando assim, nem ligo para isso que aconteceu, não estou nem aí para isso que aconteceu. E isso também não vai ajudar. Então são formas equivocadas de nós lidarmos com a culpa. E ele vai contra ao exercício da honestidade para com a nossa consciência. Então, o que é a culpa saudável? A culpa saudável é aquela culpa onde nós sabemos que errar é normal. Então existe aquela frase que diz assim: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Mas nós não devemos nos manter em uma postura de erros contínuos, prejudicando outras pessoas.
ou sem reconhecer a verdadeira reparação pelos erros que nós cometemos. Então nós podemos errar porque nós não sabíamos, ou porque nós não estávamos vigilantes, ou nós podemos errar por teimosia também. Enquanto nós não admitimos o erro, nós estamos na fase da negação. Nós usamos uma máscara de uma pessoa que não pode errar e criamos com isso um peso para nós mesmos. Isso pode acontecer, por exemplo, um chefe de família, ou uma pessoa que está numa posição de chefia no trabalho, ou está numa posição importante na sociedade, ou no grupo religioso, ou algum outro grupo. A pessoa se acha numa posição que não pode errar, e isso utiliza, e a pessoa acaba não admitindo o erro, fica naquela negação, só que por dentro está aquele sentimento de culpa, que a pessoa sabe que errou, mas não expõe que errou, não assume a culpa. Só que quando nós admitimos o erro, nós estamos no caminho da busca das nossas potencialidades. Então daí nós temos algumas opções quando nós não sabíamos das consequências e agimos de forma equivocada. Então o que nós podemos refletir por exemplo, naquela época que nós erramos, nós tínhamos o mesmo nível de consciência que temos hoje? Provavelmente não. Provavelmente hoje nós temos um nível de consciência maior do que naquela época que nós cometemos aquele erro. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós faríamos a mesma coisa que fizemos lá no passado? E se nós respondermos que não agiríamos da mesma forma, significa que tivemos algum aprendizado. Isso mostra que nós mudamos o nosso patamar de consciência para um nível mais elevado. Ou seja, com o conhecimento e a experiência que nós tínhamos naquela época, foi a melhor forma que nós tínhamos para agir naquela situação. E que hoje é diferente. Com o conhecimento e a experiência que nós temos hoje, vamos agir de forma diferente.